Opa, e aí, Isadora? Tudo bem? Tá dando pra me ouvir bem? Perfeitamente. Então tá bom. Bom demais. E aí, o Charles tá dando tchauzinho ali. O Charles Miller vai ser o próximo convidado da Anestésio. Ah, legal. Bom demais. Mas aqui, Isadora, deixa eu só recomeçar, que eu já falei um pouquinho, assim, da introdução, mas eu vou repetir agora que você tá aqui dentro. Então, meu nome é Lucas, eu sou médico, né? Sou plantonista de emergência já tem uns 4 anos, desde que eu me formei pela FMG. E tô conduzindo essa sequência de entrevistas realmente para pegar a perspectiva dos especialistas sobre quais são as melhores condutas que um médico ou médica generalista pode tomar ali no contexto do plantão de clínica médica, né? Aí, a Isadora, eu já começo agradecendo a disponibilidade, assim, a Isadora é médica, dermatologista, fez a formação inteira dela da medicina no sistema da USP, né? E agora está fazendo um FEL de oncologia cutânea, né? E Sim. agradeço, assim, muito você estar aqui para compartilhar com a gente os conhecimentos da dermatologia. Quer fazer alguma consideração inicial? Obrigada pelo convite. Pra mim é um prazer, não é incômodo nenhum. Eu espero, inclusive, poder ajudar. É o que eu mais quero hoje, então eu vou tentar. Eu separei algumas imagens. Elas estão no meu computador, mas tá fácil de eu mostrar. Eu acho que ficou bom. Então acho que vai dar tudo certo. Bom, show de bola. Demorou. Então, vou falar assim, apresentar de novo, assim, algumas pessoas já estão acompanhando, né? Mas o formato da live vai ser basicamente o seguinte. Vai ter um tempo que eu vou fazer perguntas, eu fazendo perguntas para você. Depois vai ter perguntas dos ouvintes. E depois você vai ter um tempinho para falar, tipo assim, suas considerações, alguma coisa que você lembrou de comentar sobre esses assuntos que a gente tinha falado anteriormente. Aí esse ciclo vai acontecer uma vez, depois acontece de novo. Aí no final ali, considerações finais e a gente conclui. Combinado. Beleza. E a outra coisa que eu tenho que falar, que é uma coisa que eu tenho falado em todas as lives também, é que a nossa conversa aqui de hoje, ela é sobre condutas médicas, coisas que a gente considera que devem ser tomadas por médicos, médicas, no tratamento de pacientes em geral, mas o que a gente está falando aqui não tem a intenção de ser usado para guiar o tratamento específico de uma pessoa específica. Então, se você está aqui com dúvidas sobre algum caso específico, ou se você é uma pessoa que tem alguma condição específica, você tem que procurar o atendimento de uma médica ou de um médico. Beleza. Então, vamos começar, Isadora. Seguinte. Vou começar de um jeito um pouquinho diferente do jeito como eu tinha feito as outras, que vai ser, deixa eu pegar aqui, o que eu quero. É o seguinte, ó, isso aqui é um caso que eu atendi, deixa eu mudar a câmera aqui. Ah, legal. Que eu atendi recentemente lá no meu Plantop. Então, eu imagino que você, só olhando aqui, já deve ter mais ou menos o seu. Isso aqui só para contextualizar o dorso de uma paciente, né, mais ou menos na região interescapular ali. Você já deve ter a sua ideia diagnóstica, mas vamos ver se os nossos queridos ouvintes têm alguma coisa já. Vocês podem ir escrevendo aí, galera. Quem estiver assistindo, o que vocês acham que é isso? Se vocês quiserem só fazer uma descrição da lesão elementar em si. Alguém quer participar? O pessoal tá entrando? Ninguém? O povo tá meio tímido. Vamos ver. Quem falar vai ganhar uma senha dos livers. Ceratocantoma. É um bom palpite. Eu não pensei, mas eu gostei não tinha pensado no primeiro momento, mas realmente é uma boa hipótese. Eu acho que é uma hipótese que cabe completamente, mas a gente está numa live de condutas no plantão, né? E como o ceratocantoma é uma neoplasia, não costuma chegar, mas não quer dizer que não possa, né? Então, ó, basicamente, assim, da descrição, que eu acho que, assim, eu mesmo como generalista, acho que a intenção do vídeo, por exemplo, vou até vou mostrar aqui de novo, foi mostrar, é que isso é uma lesão que claramente, assim, não está aderida no fundo, né? Peraí. É uma lesão que está ali na epiderme, né? Tá móvel, né? Junto com a pele ali, com a derme, epiderme, né? E, bom, ela tem algumas características que você acha que eu vou colocar aqui na foto, cadê? Na foto dá para ver até um pouco melhor. Eu, como já sou um profeta do acontecido, já sei qual é o diagnóstico. Então, eu posso falar aqui agora, ao vivo, falando das coisas que estão presentes nessa lesão, que são típicas da doença que foi confirmada, né, após a excisão, a exégese dessa lesão, que isso é uma pápula, né, um pequeno nódulo, com telangiectasias, perolada, com uma umbilicação central. Então, no final das contas, isso foi um carcinoma base celular. E aí, eu mostrei essa imagem porque foi uma paciente que chegou para mim, de fato, no plantão, e é uma coisa, assim, que embora isso não seja, né, uma urgência dermatológica, isso é uma lesão que eu poderia, assim, qualquer médico que tivesse atendido esse caso, poderia ter tido uma conduta mais assim, só orientada a paciente, né? Eu não sei bem o que é isso, acho que você pode procurar um posto de saúde, não sei o quê. E às vezes a paciente fala assim, se nem o médico ficou preocupado, por que eu ficaria? Então, peraí, deixa eu passar um corticoidezinho aqui, etc e tal. Enfim, nesse dia eu tive essa suspeita diagnóstica, assim, como uma coisa forte na minha cabeça, reconheci que era uma lesão que precisaria de um diagnóstico patológico, e essa paciente foi operada na semana seguinte, ressecado com margens livres, tudo bem, e tudo correu bem. Então, isso é só um prelúdio, assim, para o que você vai falar pra gente agora, Isadora, que vamos começar sobre o assunto de quais as lesões dermatológicas que você considera, assim, que um clínico tem que saber reconhecer para, né, no plantão ali que costuma chegar, pensando assim, bom, vou até dar uma outra introdução, que tenta lembrar dos casos que às vezes os seus colegas de faculdade te mandaram ali no WhatsApp, você falou assim, você tem que ver isso. Então, conta aí pra nós. Sim, eu acho que isso que o Lucas falou é muito pertinente, porque quando a gente pensa em dermatose do plantão, a gente não pensa em neoplasia, mas se a gente souber pelo menos suspeitar, porque se não for nada, não vai ser nada e acabou. Mas a gente vai realmente conseguir ajudar aquele paciente e não toma quase nada do nosso tempo no plantão, né? Dermatose que eu recebo muito, assim, por fotos, né, geralmente, a telemedicina, né, que o dermato já fazia há muito tempo, acho que, assim, síndromes pruriginosas, eu acho que é o que mais me mandam e é o que mais tem no pronto-socorro. Então, o que entra aí? Eczemas, psoríase pode ser pruriginoso, urticária, exantemas. Então, acho que isso é o que eu mais recebo de longe, assim, em fotografias. E acho que se eu fosse escolher uma lesão, assim, eczema, é o que mais me manda.
Bacana, É o que mais me bacana. manda. Ainda mais nessa época, eczema de mãos, né? Por causa do álcool gel, dermatite de contato, etc. Então, E chega acho muito, que realmente incomoda muito, né? Então, assim, realmente chega muito no plantão de clínica, porque a pessoa que tá lá coçando, né? Porque é insuportável, ela não consegue dormir e realmente procura e, emergência antes de procurar nossos consultórios, muitas vezes. sim, sim. E aí, o que você dá de dica, assim, quais linhas, assim, de abordagem, diagnóstica e terapêutica você recomenda, assim, pra gente fazer um tratamento seguro e eficaz? Sim. Então, assim, a primeira coisa quando o paciente chegar com prurido é olhar a pele. Olha todos os lugares onde ele tá coçando, entendeu? Porque, tipo assim, não é raro, às vezes, no pronto-socorro, na correria, você não examinar todos os locais que ele falou que coça. Por que eu tô falando isso? Porque existe o prurido sem lesão de pele e existe o prurido causado por lesão de pele. E isso são duas entidades distintas. Então, começa por aí. É assim que eu guio o meu raciocínio, então, eu acho que é assim que vocês deveriam guiar também. Então, ok, chegou, Muito bom. olhei tudo, vasculhei. Assim, consulta de dermato é igual a paciente nu na sala, entendeu? Olhei tudo. Não tem lesão de pele, então eu vou tratar. Então o manejo vai ser de prurido autotóxico. Esse eu vou falar rapidinho, mas assim, prurido sem lesão de pele, ele existe. E muitas coisas podem desencadear. Medicação, pele seca, que mais? Doenças Tem a hepáticas, contagem, né? insuficiência renal, paciente dialítico, HIV, diabetes, neuropatias, tipo assim, é muita coisa mesmo, entendeu? Então aí, e isso geralmente é uma coisa crônica. Então você pode dar algumas medidas gerais, eu até vou falar medidas gerais para prurido, só que você vai acabar encaminhando, tá? Porque isso aí não vai ser uma coisa que você vai conseguir resolver numa consulta de pronto-socorro. Tá, deixa eu só interromper por 10 segundos, assim, para marcar um ponto que é interessante, que na live com a GO, né, com a ginecologista, ela falou uma coisa que a gente, assim, entrou nesse assunto um pouquinho, que é uma coisa que você pontuou aí que eu acho muito forte, sabe? Que é uma pessoa que tá com uma queixa de prurido, você tem que olhar onde que ela tá coçando, não é possível, sabe? Pode ser o lugar mais esdrúxulo do corpo humano. Mas, assim, pode ter uma queixa em tal lugar, cara, você é médico, você é médica, você tem o dever de olhar, cara. Então, assim, no caso da GO foi assim, pô, chega uma paciente com, sei lá, com corrimento, com sangramento, nossa, o mínimo que você tem que fazer é tocar a paciente, cara. Então, da mesma forma, essa pessoa com uma lesão dermatológica, você tem que olhar, bicho. Então, assim, acho que esse ponto já, eu acho que assim, se todas as pessoas passarem a adotar essa conduta, eu acho que os pacientes não vão começar a ser mais bem tratados. Mas, bom, pode continuar. Eu também acho. E, então isso é muito importante. E aí, ok, a gente partiu para os que têm lesão de pele, né? Que é o nosso foco aqui. Aí, o que eu costumo dividir, assim? Lesões com descamação e sem descamação. Isso não é uma coisa acadêmica, tá? Mas é só para guiar nosso pensamento, para facilitar para vocês. Então, assim, olhou lá a lesão. Ela é com descamação, eu já vou para uma linha de pensamento, que é a linha mais dos eczemas, talvez de psoríase, às vezes até um exantema com descamação. Sem descamação, você pode ainda ter um exantema também, mas eu já fico assim, com uma pulguinha atrás da orelha de ser uma urticária. E aí acho que essas são as hipóteses principais, assim, do que vocês vão encontrar. Não é que só exista isso, lógico. Mas, vou só pedir desculpa principalmente para vocês, então, para os ouvintes, é que eu tô procurando um álbum aqui, que eu guardei uma coisa que vai exemplificar muito bem esse conceito que a gente falou agora. Mas pode continuar falando aí, que eu tô ouvindo, e os ouvintes estão prestando atenção. Eu tô ouvindo, pode falar que eu tô ouvindo. A gente vai falar, se o paciente veio por prurido e ele tem uma lesão eritemato escamosa, isso pode ser, mais comumente, assim, pensando no comum, eczema, tá? Eczema é uma lesão eritemato-escamo-crostosa, tem crosta também. Mas muitas vezes, naquela fase de lesão, ou tem pouca crosta, você não vai conseguir identificar, entendeu? Exatamente, então pode ser um eczema. Escamas mais prateadas, que eu trouxe foto para mostrar, é uma psoríase, é uma placa já bem delimitada, muito no cotovelo e joelhos, também a localização, o diagnóstico topográfico também ajuda muito a gente. E se a gente pensar em mais disseminado, pode ser, por exemplo, uma pitiríase rosa de Gilbert, ou se em locais mais intertriginoses, uma tinea. Então, assim, acho que esses diagnósticos têm que estar sempre na nossa cabeça. E se for muito disseminado, exantema viral versus exantema medicamentoso. Eu acho que isso é a base, assim. E eritematosa, sem descamação, e edematosa. O que é uma lesão edematosa? Essa eu tenho que mostrar porque isso aqui vai realmente... Eu acho que isso aqui vai fazer diferença para o entendimento mesmo. Uma lesão edematosa, aí é urticária. Pode chegar bem pertinho da câmera? Isso é um atlas aberto, online, eu separei algumas lesões. Bacana demais. O Isadora, você acredita? É o seguinte, eu formei na FMG, né? Essa FMG é uma excelente faculdade, não tem nada a reclamar, não. Primeiro urticária que eu vi foi no plantão? A maioria das vezes é muito aguda. Existe urticária crônica, mas em geral, a urticária crônica, o paciente até já sabe o que ele tem, ele até já se automedica. Agora, urticária aguda, vai no pronto-socorro mesmo. Eu mesma já fui, até hoje não sei o que causou, e é assim mesmo, entendeu? Legal, então, assim, urticária é um que não dá pra comer bola e ela não tem descamação, vocês viram, né? Uma placa alta. Essa placa alta é a mesma coisa do angedema, que a gente vê labial, entendeu? Então, eleva a pele mesmo, faz um edema. E aí, tratamento antistamínico. O antistamínico, ele é a base para todos os pruridos, né? Mas pra urticária, ele tem realmente uma ação muito boa, porque ele age na via, entendeu? Porque a própria histamina. Diferente dos outros pruridos que a gente tenta aliviar com antistamínico, mas meio que enquanto você não controlar a dermatose, você só tá chovendo no molhado. Mas urticária não é o tratamento, entendeu? Simplesmente pertinente. Então, e eu acho que isso é a principal diferença. E aí, o que eu tava falando, na dermato existe muito diagnóstico topográfico. Então, assim, viu a área de dobra, tem descamação? Eu pensei em coisas. Existem diferenciais, existem um monte. Mas, assim, a ponto de o paciente tá coçando e te procurar, tudo, alguma coisa que você possa descartar no pronto-socorro é uma tira. E psoríase e eczema. Eczema, eu peço pra vocês lembrarem muito de eczema de contato, assim. A lesão tá num lugar que pode ter encostado alguma coisa, pensar em eczema de contato. Tá sendo muito comum nas mãos. Nas mãos, na área de máscara, eu tô recebendo muito no consultório. E a outra que eu tinha falado, psoríase. Psoríase é muito joelho, cotovelo, também são quadros mais arrastados, né? Mas, no tratamento ali, que assim, igual você comentou, assim, no tratamento da urticária em si,
por sorte, né, o tratamento sintomático é etiológico também, né? Então você resolve isso. Assim, você tem que talvez procurar, né, o fator desencadeador, mas basicamente você está resolvendo o problema do paciente. Nesses outros quadros, né, que são essas lesões eritema-descamativas, você não está tratando a etiologia, né, mas você pode usar os antistamínicos para amenizar aquele quadro inicialmente, né? Pode. Os antistamínicos são os sintomáticos para prurido mais bem descritos. Eles não têm uma atuação maravilhosa em todas, inclusive em algumas dermatoses, que nem dermatite atópica, por exemplo, que é um exemplo de eczema, que eu falei, né, que também acho que chega bastante no consultório, acho que chega bastante no pronto-socorro. A gente acha até que é mais pelo efeito sedativo deles que eles melhoram o prurido do que realmente pela via antistamínica, né? Mas tem um efeito sim, não é zero, tá? É o que a gente tem para fazer muitas vezes naquele momento, né? Tá, e aí deixa eu te fazer uma pergunta já de tratamento, assim, pensando mesmo no quadro mais simples assim, no quadro de urticária mesmo, alguma outra dessas dermatoses mesmo, assim, só que não tem um potencial de morbidade tão grande, mas que o prurido tá muito ruim, sabe? Muitas vezes o paciente, às vezes ele usou o remédio errado, não sei o quê, mas aí você começa um antistamínico ali mais comum, sei lá, loratadina, polaramina, descofenamina, hidroxizina, não sei o quê. Muitas vezes o paciente não resolve. Você pode usar um parenteral, né, um Dramin, um prometazina, não sei o quê, mas muitas vezes ainda não resolve. O que você recomenda? O paciente continua ali, uma coisa e tal, já deu injeção aqui, doutor, mas ó. E tem lesão de pele ou sem lesão de pele? Digamos que tem. Digamos que tem. Aí eu acho que corticoterapia tópica pode ajudar. Bacana. Corticoterapia tópica. Pensando em ferramentas fáceis, porque assim, se ele não tiver lesão, nosso próximo passo, muitas vezes, no consultório dermatológico é ir para os antidepressivos, para controlar o problema. Entendeu? Então, mas isso é uma coisa que demora, não dá um alívio imediato. Então, assim, exceto se for uma etiologia infecciosa, e você tem certeza que é uma etiologia infecciosa, né? Você tem essa suspeita, um corticoide tópico ajuda muito no alívio sintomático. E outra dica são cremes mentolados. Eles existem para vender, assim, eles dão uma ação refrescante, ajuda. Bacana, bom demais. E, assim, bom demais. Isso com certeza já vai resolver, talvez, a maior parte dos casos. Mas e nesses pacientes que estão ali na sua sala de observação, que chegaram pela queixa de prurido, você acabou de fazer lá o prometazina, IEM e tal, a pessoa está coçando. Tem alguma outra ferramenta ali que a gente poderia usar para ter um efeito mais rápido do prurido? Ou Olha, assim, de pronto-socorro, acho que não. Na minha prática, assim, acho que não dá. Porque, assim, corticoide sistêmico tem bem pouca evidência, a não ser que você ache que seja uma coisa imunomediada, mas tem muito pouca evidência. Eu acho que eu faria mais medidas locais mesmo, e antistamínico, a gente pode associar, inclusive, a gente pode aumentar, para urticária, a gente chega a aumentar até 4 vezes a dose. Bacana. Dá umas ideias, então, de receitas que a gente pode combinar, se você puder, por favor. Não entendi, desculpa. Dá umas ideias de algumas receitas que a gente pode combinar, assim, de algum sinergismo que a gente pode usar. Ah, sim. O que eu mais combino, coringa, eu vou falar pra vocês. Loratadina com hidroxizina. Por quê? Hidroxizina tem efeito sedativo, loratadina não. Então eu deixo a loratadina pra de dia e a hidroxizina pra de noite. Mas ela pode ser usada até de 8 em 8 horas. É mais pela questão do sono mesmo. E a loratadina eu começo sempre com 10 miligramas por dia, mas pra urticária é bem descrito aumentar até 4 vezes o valor de bula. Então isso é possível também. Mas essa é a minha associação coringa, assim. Acho que um pouco por causa da minha formação também, porque era o que tinha disponível no SUS para os pacientes, né? E eu fiquei com isso, mas existem outras, mas eu acho que essa é a minha prescrição coringa, geralmente. E aí, hidroxina é 25 miligramas, né? O comprimido podendo chegar até 2 de 8 em 8 para um adulto, assim, não costuma ter problema. Bacana, bom demais. Bom saber isso. E mais uma coisa, uma dúvida, assim, você falou de agentes tópicos, né? Você mencionou o corticoide tópico, essas loções mentoladas e tal. Pasta d'água, o que é? Para que serve? Onde habita? A pasta d'água é um desses exemplos que tem esse efeito refrescante. A pasta d'água, ela também tem uma certa ação calmante nos eczemas, porque ela é uma pasta, então ela tem um componente sólido, né? A pasta, ela tem um componente sólido numa mistura mais cremosa. Então ela absorve um pouco desse líquido. E o eczema, às vezes, no começo, ele é muito exudativo, né? O paciente fala, tá minando água. Gente, tá minando água pro dermato, até que se prova contrário é eczema, entendeu? Tipo assim, ó, essa placa mina água. Isso é eczema agudo. Então, isso também tem uma ação, acho que ficou muito popular por causa disso, porque traz um certo conforto nessa fase. Muitas vezes o paciente já chega com o braço branco para você. É verdade, chega mesmo. Tem uma outra que eles usam muito, depois se eu lembrar o nome eu falo que não é ruim não, ajuda, mas é engraçado. Tem umas coisas que caíram no popular mesmo, né? Uns tratamentos que... E ajuda mesmo. Tá, aí tem alguma preocupação principal, assim, no seu diagnóstico diferencial? Ele tem, por exemplo, alguma situação em que você precisaria tomar alguma outra conduta mais urgente, ou que você não poderia estar passando corticóide ou alguma coisa assim? Corticóide, assim, se eu suspeito de infecção, que vai ser fúngico-bacteriana nesses casos, assim, na maioria das vezes, eu evito. Porque, assim, o que acontece? Tem uma coisa, eu vou falar do exemplo da tinha, que é o mais comum, mas tem uma coisa que chama tinha incógnita, algo que vocês já devem ter ouvido falar, que é quando o paciente tem uma lesão. Não, então, o que é a tinha incógnita? O paciente tinha uma lesão de tinha, ficou passando corticoide, tratando para eczema provavelmente, e ela perde as características de tinha, mas o fungo continua lá, e só espalha. Entendeu? Então, é por isso que dermato não gosta dessas combinações. Não é que a gente não gosta, mas assim, isso é uma coisa que acontece e é fácil de ver na prática. Então, é por isso que eu não gosto. Então, assim, eu me identifico muito com o sentimento de não gostar, porque eu, pelo menos, um dos princípios que eu costumo ter, assim, igual ontem mesmo no plantão, eu estava comentando com a Heloísa, não sei se a Heloísa está assistindo, mas é que, assim, eu acho que uma das principais funções que nós temos como médicos, assim, você tem o tratamento sintomático e tal, que é importante, mas acho que a principal função que a gente tem é fazer o diagnóstico preciso para garantir o tratamento adequado. Então, às vezes, se você faz um negócio assim, eu vou passar isso porque ele ajuda aqui assim, mas ajuda um pouquinho nisso também, a dose não está plena para isso não, mas tem um pouquinho, então vai que ajuda. Acaba que é o que acontece nessas combinações. A dose não é nem eficiente para infecção bacteriana, para um impetigo, nem então às vezes tão eficiente para um eczema, e tem lá um antifúngico só para alergizar, sabe?
Então, tipo assim, é por isso, não é só um preconceito porque a pessoa tratou tudão, entendeu? É porque realmente acontece. E eu ia falar alguma coisa sobre isso. Você estava falando que você evitaria o Eu não corticoide. interromper no raciocínio, mas eu tava pensando, sim, você falou que a chave é o diagnóstico. Pra dermato, gente, se você souber o diagnóstico, meio que acabou, entendeu? Principalmente no pronto-socorro, porque a conduta você pode consultar, você pode ir atrás. Agora, o diagnóstico é a parte mais difícil. É por isso que eu sou, até às vezes, na hora que eu falo, eu sou muito centrada no diagnóstico, às vezes não tanto no tratamento, mas é porque é realmente nossa maior dificuldade, falando como especialidade, assim. Tá, eu sou do seu time, cara. E acho que é isso, né? Então, quando não usar corticoide, só medo de comer bola. Eu acho assim, que o que eu mais tenho medo de comer bola é essa infecção versus inflamatória não infecciosa, né? Eu acho que isso é uma coisa que realmente dá receio, porque o tratamento é muito diferente. E comer bola em farmacodermia também, eu acho que, porque o tratamento é tirar a droga. Se você comeu bola, ele vai manter a droga, provavelmente. E aí você pode aumentar a morbidade, vai que você tá frente a um DRES inicial e você podia ter mudado aquela sobrevida, né? Então, é isso que eu tenho medo mais, assim, nessas condutas mais de emergência. Vamos falar sobre farmacodomia daqui a pouquinho? Para falar sobre essa questão de lesão infecciosa versus atópica versus, né, coisas assim. Você tem imagens? Tenho. Eu separei uma imagem, gente, que meio que define o que é infecção pro dermatologista, tá? Eu não tô falando de infecções profundas, eu tô falando de superficiais, que eu acho que é o que mais dá dúvida. Porque profunda incha, né? Fica com febre, e todo mundo sabe, né? Agora, tem uma coisa aqui, que é uma doença que chama impetigo. Ela é muito comum nessa localização mesmo. E isso chama crosta mericérica. Boa. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô colocando certo. Isso aqui, ó. Tá vendo essa crostinha cor de mel embaixo do nariz? Essa crostona, na verdade. Chega muito ou chega pouco, pessoal? Vocês estão olhando aí. Chega muito ou pouco? Não parece um mel que secou? Demais. Chama de crosta mericérica. Isso é infecção. Se não era, infeccionou. Entendeu? Pode ser que não era. Pode ser que era uma dermatite atópica. Aqui, uma dermatite atópica. A foto mais clássica também da vida. Pode ser que não era, mas impetiginizou. Isso aí é igual antibiótico. Pode ser tópico. Se for muito extenso, eu deixo oral. Boa. Isso aqui é dermatite atópica. Tá, vê se você consegue chegar um pouquinho mais perto da tela, porque pra mim, pelo menos, ainda tá meio difícil de ver. Minha ring light também tá atrapalhando, vou tentar fazer isso aqui. Não, mas agora deu pra ver melhor. Deu pra ver que claramente não tem esse, igual você falou, né? O melzinho seco, né? Isso. E essa é uma eritemato-escamocrostosa, que é o que define eczema, em topografia típica, né? Bacana. Que é a área flexural. Então, isso aqui, eu dei uma pesquisada em trabalhos que falassem as queixas mais frequentes de pronto-socorro. E aí, eles falavam todos de dermatite atópica, todos. Então, eu cheguei à conclusão que é muito frequente. No consultório é muito, mas no pronto-socorro eu imaginava, não sei, acho que eu não lembro de ter pegado muitos casos, mas nesses trabalhos falava muito. Assim, bom, eu acho que, assim, uma coisa é que essas lesões da dermatite atópica, assim, talvez eu esteja enganado, você pode me corrigir, mas são talvez um pouco mais frequentes em crianças. Sim, com certeza, com certeza. A maioria dos casos era na adolescência. A maioria dos pacientes ficam bem na adolescência e acabou. Assim, que eu tô me lembrando, assim, de cabeça, eu acho que a maior parte dos casos de quem faz mais PS adulto, realmente, né? Se você tá num lugar que tem PS pediátrico, realmente, deve com certeza aparecer mais no pediatria. Eu lembro, eu já trabalhei em lugares que se atende adulto e criança, e realmente, aí chegava bastante desses eczemas atópicos. Sim. A Lu, minha amiga dermata, falando da psoríase rosa de Gilbert, também é um diagnóstico muito, muito importante, que é comum, é bastante comum no outono, no primavera, e entra naquelas eritematas escamosas. É uma das frequências daquelas eritemas escamosas que o paciente vem por prurido. Também é frequente. Bom demais, eu vou pegar esse... Mas, assim, a crosta mericérica, pra nós, a gente olhou aquilo, é antibiótico. Em geral, antes de eu fazer essa minha segunda pergunta, que vai ser enganchando com a psoríase rosa, mas falando sobre isso que você acabou de falar. Crosta mericérica, impetigo né, o diagnóstico de extremíssima probabilidade, você vai entrar com antibiótico praticamente todas as vezes. Mas aí você falou, assim, o antibiótico pode ser tópico, mas em alguns casos, se estiver muito disseminado, você usa o oral. Tem o sistêmico, né? Tem algum limiar que você usa? Por exemplo, você está atingindo mais de um membro, você está atingindo mais de, sei lá, mais de metade. Tem algum limiar que você usa assim ou vai, né? Como que é o seu raciocínio? Eu não sei se isso existe academicamente, mas se as lesões estão muito espalhadas, por exemplo, pegando mais de um membro, ou pegando tronco em mais algum local, eu tendo a tratar via oral. Porque assim, ou se tem histórico de já ter usado antibiótico terapia tópica e não ter funcionado. Porque passar pomada é uma coisa difícil. A adesão cai, é melecado. A paciente passa, vai dormir, fica todo no travesseiro. Então, assim, eczema, exuda, a pomada vai tudo embora, sabe? Então, se eu tô realmente achando que aquilo merece uma atenção, é um quadro mais exacerbado, eu trato via oral. Mas, porque muitas vezes até é uma coisa super simples, né? Às vezes é uma coisa realmente pequenininha ali que não ficaria, mas... Exato. Muitas vezes não é. Essa lesão nasal, e aí de repente tá um pouco edematoso aqui ao redor, entendeu? Você fica na dúvida se realmente tá evoluindo para uma celulite. Isso fez uma porta de entrada para uma celulite, eu trato oral. Mas teoricamente, como é bem superficial, você poderia tratar tópico, tá? Tem eficácia, não é uma coisa que você não poderia. Então fala brevemente sobre os regimes que vocês costumam usar, tanto do tópico quanto do oral. Fala. Oral, cefalexina. Oral é cefalexina, tá? É aqueles 25 a 50 miligramas por quilo, dividido em 4 tomadas. Eu não tenho costume de dividir de 12 em 12, embora eu sei que tem gente que faz isso. Aumenta a dose e faz de 12 em 12. Lá eu não gosto, não tive muito boa experiência com isso. Então, assim, dose de adulto, assim, um adulto, né? 500 miligramas de 6 em 6 horas, 7 a 10 dias, tá? De cefalexina. É o que eu mais uso. Se eu quero facilitar a posologia, cefadroxila, que tem uma posologia um pouquinho melhor. Isso já
isso já cobre muito bem nossas infecções de pele, exceto se você estiver suspeitando que não é por gram positivo, eu acho que isso aí resolve sua vida. E de tópicos, o que eu gosto de usar, ácido fusídico. Ácido fusídico, 20 miligramas por grama. Por quê? Porque esses tem alguns que são mais populares, assim, que sensibilizam muito, fazem muito dermatite de contato. Então, acaba sendo o meu de escolha. Mas O ácido fusídico, eu não sei se eu estou confundindo, mas ele é uma quinolona? você sabe que eu não sei? Eu vou olhar aqui, mas tudo bem, aí você usa ácido fusídico. Eu não sei realmente, mas o fato é, o nome comercial é Virutex. Virutex. E ele, assim, é uma coisa boa, não dá muito, não eczematiza, pode ser usado em criança a partir de 1 ano, então é tranquilo. Ele não é quinolona, é um negócio maluco de síntese. Então, é um negócio muito maluco, né? Então, eu estudei tudo isso pra prova de título, meu povo, mas assim, a dermato tem os antibióticos tópicos muito doidos. Tá, bacana. Então essas duas coisas são suas recomendações, né? Uhum. Aí, se for passar pomada, tem que cobrir, ou cobrir atrapalha, não faz diferença? O que você faz? Não, em geral não. Em geral, se você cobrir com uma superfície não absortiva, tipo um papel filme de alimento, sabe? Uma superfície plástica. Porque se for uma faixa crepe, vai absorver toda a sua pomada. Aí não é bom. Mas se for, por exemplo, papel filme, penetra melhor. Então é até bom. Só que eu uso mais em casos de corticoide tópico do que de antibiótico até. Porque o corticoide tópico, às vezes, são aquelas placas espessas, né? Então, mas pode, não teria problema, mas também não precisa ficar ocluído. Uma coisa que eu oriento sempre é remover as crostas delicadamente no banho. Porque uma crosta melicérica daquela é pura bactéria, entendeu? Então, se você não faz uma higiene adequada, às vezes você fica com antibiótico e... Então, eu também sempre oriento isso. A crostinha molinha no banho, tirar. Não é arrancar, é tirar que tiver mole, né? Arrancar também não, porque daí faz mais porta de entrada. Tá, deixa eu ver se tem mais uma coisa para perguntar. Acho que não. Tá, aí tem mais algum comentário que você quer fazer sobre essas infecções de pele superficialíssimas ou não? Não, acho que não. Quando vocês perguntaram de regime de medicação, quando eczema é infectizado, eu uso muito associação corticoide e antibiótico. É tranquilo, tá? Tipo, diprogenta, é um exemplo. Que é gentamicina. Tranquilo, tá? Não tem problema. Porque tem muitas vezes é um eczema, você tá vendo ali que você já dá um corticoide, só que infectizou. Você vai ter que tratar as duas coisas. Ou corticoide tópico e antibiótico bioral também. Bacana. Eu só pegando esse gancho aí do corticoide tópico, só uma coisa que costuma passar às vezes na cabeça da clínica, é que pelo menos eu me lembro da faculdade, né, que a gente falava sobre a potência dos corticoides, que em alguns lugares tem um risco maior de dar atrofia na pele, não sei o quê. Você tem mais ou menos assim, em que lugar você usa qual? Tenho. Se vocês quiserem gravar pra vida, tem 3 corticoides só que vocês precisam gravar. Um fraco, um médio e um alto, tá? São os 3. Então, fraco, hidrocortisona. É o mais fácil de lembrar, eu tenho no SUS, é o mais tranquilo. Exemplo de fraco também, desonida, que a desonol também é comum, às vezes o paciente chega usando. Então, isso é uma coisa. O de média, betametasona. É o mais comum também, existe o valerato e o dipropionato, eles variam um pouquinho na potência, mas grava betametasona, tá? E forte clobetasol, que é o Psoex. Esse o nome já fala, a indicação clássica é psoríase mesmo, a gente usa para outras coisas, mas a indicação clássica é psoríase mesmo. Porque assim, na minha cabeça, um que passa pela minha cabeça muito é o dexametasona. O dexametasona estaria como forte também, né? Estaria como média. Médio? Tá, beleza. E 2 vezes por dia é a posologia, geralmente, tá? O tempo varia muito, se for uma coisa crônica, vai ser um uso mais crônico, se for uma coisa aguda, vai ser mais agudo. Risco de atrofia. A gente sabe que é muito pior com os corticoides potentes, então o clobetasol tá ali no top da lista. E uso prolongado. Áreas que ficam ocluídas também, passar embaixo da axila ou na virilha também. Então, a gente tem medo, sim, a gente recebe muito, a gente já recebeu até criança com xingoide por causa de clobetasol. Então, assim, a gente realmente não orienta ficar usando muito. Mas o que é muito? Muito para um de altíssima potência seria mais que 2 semanas, por exemplo. Bacana. Numa área de pele fina, entendeu? Numa área meio de pele fina, seria isso. E criança eu também prefiro geralmente os de baixo. Bacana, bom ótima colocação. Deixa eu fazer um gancho com o que você tinha falado sobre pitilismo rosa, que é uma das outras doenças, assim, que nós, plantonistas de emergência, vamos nos deparar. Eu conheço, assim, tanto colegas quanto eu mesmo, já chegou, que é um importante diagnóstico diferencial da pitilismo rosa. Que é um importante diagnóstico diferencial sobre de tudo, né? Que é o que você acabou de falar. Gente, pitilismo rosa, pra mim, não sai sem VD. Não sai da minha frente sem um pedido de VD. Porque não é que é bem parecido. Às vezes é igual. Então, assim, pitilismo rosa e psoríase butata, eu vou até ver se eu acho uma foto aqui pra mostrar. Não sai do meu consultório sem um pedido de VD. Isso é muito interessante. Você colocou o meu limiar para pedir VDRL também é bem baixo. Porque... gente, meu é baixo. Depois que eu fizer mais é pior. Existe um termo, assim, né? Tipo uma frasezinha que acho que é, sei lá, The Great Pretender, uma coisa assim, né? Que é tipo a doença coringa sim, que... a grande imitadora. Sim. E, então, assim, eu acho que... Falando, porque talvez nem ela saiba, mas as pessoas não vão chegar falando assim, doutor, eu tô dando uma escapadinha, eu quero não chegar a falar isso. Não vai chegar, não vai. E mesmo se você perguntar, muitas vezes ele não vai falar. Então, mas eu não sei como é que é. Faz um pouquinho de tempo que eu não dou plantão de porta. Eu não sei como é que é a facilidade de pedir sorologias na emergência, assim, como é que é, se sai no dia, acho que não, né? Então, tem alguns, até que, essas sorologias, porque eu acho que existe teste rápido, que são bem distribuídos, assim, de VDRL, de VDRL, de HIV, de hepatite B, são os mais que eu costumo ver com mais frequência. Então, assim, tem uma disponibilidade até bem grande. Mas, no mínimo, esse cara tem que ter um pedido pra ele levar por saúde, né? Então, no mínimo, você tem que ter esse negócio na sua cabeça. Então, isso é um ponto bacana pra gente pontuar.
E assim, às vezes, enfim, a gente passa apertado até desconhecido, sabe? A pessoa te mostra o tronco assim, você fala, que devia ter, mas eu peço. Um Boa, jeitinho boa. eu explico e peço. Bom. Mas Bacana. realmente, é uma coisa que nem todo mundo sabe, vale muito a pena. Eu vou. Peguei uma lesãozinha aqui de pitiríase rósea. É que essa não tá tão boa pra ilustrar quanto eu gostaria. Mas é uma lesão arciforme, que a descamação é na borda, parece muito tinha. Só que são várias, distribuídas no tronco e proximal dos membros, de forma que parece exposição em árvore de Natal no tronco. Tem a história do medalhão, que é a primeira que surgiu, que muitos pacientes falam mesmo. Então, mas enfim, também pitiríase rósea vai embora sozinha, né? Então, corticoide tópico, antistamínico e avisar que você vai comigo. Tem uma piada, não sei se você vai gostar dessa piada não, mas tem uma piada que um amigo meu, Fred Malta, não sei se você tá assistindo, que ele fala que assim, que ele tava pensando em fazer dermato, ele agora é oftalmologista. Tava pensando em fazer dermato, mas ele não quis fazer, porque dermato é só urgência, cara, é só emergência. Se você não tratar rápido, passa sozinho. O meu marido conta uma piada parecida também, ele ficou falando pra eu contar essa piada na live hoje. Aí o Lucas Um abraço pra ele. Tá, então, ó, antes de passar pro próximo assunto, que vai ser a farmacodemia, deixa eu contar um outro caso do meu plantão, que pontua muito esse negócio que a gente tinha falado lá no começo, que é de olhar para a lesão, né? Teve uma paciente que eu atendi que estava com a queixa de dor, assim, ardor e prurido e tal na cabeça. E aí ela chegou, era uma paciente, assim, de uns 65, 70 anos, negra, né? Com cabelo bem crespinho, e tava com aquelas faixas, assim, né? Que assim, você olha pra uma paciente assim, tipo assim, é estilo, tá bonito e tal, beleza. Aí falou, não, porque eu tô com isso, né? Tá doendo e tal. Aí eu falei, não, beleza, né? Com licença, por favor, retire sua faixinha, deixa eu dar uma olhada. Aí, assim, eu fui olhando, assim, nossa, cara, deu dó, velho, deu dó. Tinha, como é que chama? Miíase. Miíase pelo cabeludo é um dos lugares mais frequentes. E aí essa paciente me contou, falou assim, não, doutor, eu tipo assim, olhei, né, e fui me preparando mentalmente para dar essa notícia, porque eu sei que ia ser uma coisa mal recebida pela paciente, né, que nossa, ninguém gostaria de saber isso. Mas aí eu fui conversando com ela, não, e como é que é, né, você já tinha procurado atendimento sobre isso? Aí ela falou que já tinha passado por, assim, clínico de pronto atendimento, já tinha passado por dermatologista, já tinha passado por infectologista, mas doutor, você foi o primeiro que olhou minha cabeça? Então, gente, por isso. Eu queria, era a primeira coisa que eu queria falar nessa live, entendeu? Tipo assim, é igual a olhar a pele. Nosso exame é olhar. O exame dermatológico é olhar, entendeu? É muito mais fácil que os exames das especialidades, entre aspas, né? A gente fala pra tudo, mas assim, a gente tem alguns sinais diagnósticos, mas é muito mais visual, então é muito mais rápido, teoricamente, né? E dá o trabalho de tirar a roupa, mas eu brinco, meu primeiro paciente da residência era uma unha encravada. Tira a roupa, entendeu? Tipo assim, mas é porque é lógico que a gente tá numa consulta ambulatorial, né, de rotina, mas assim, você tem que olhar. Quando você tá incomodando, você tem que examinar, né? Essa é a regra, isso é a regra número 1 da medicina na cabeça das pessoas. Você tá incomodando, você tem que olhar. É a base, história, exame físico, entendeu? Tipo assim, e pra dermato, o exame físico vem primeiro. Agora, quando você começou a falar, eu imaginei que ia ser tipo zoster, porque também, tô com uma dor nas costas, aí você vai... sim. Entendeu? Porque se você não examinar, você ia tratar, sei lá, como o quê? Lombalgia, entendeu? Você não olhou a pele. Então, eu acho que isso é uma pequena coisa que vai fazer muita diferença. Teve uma pessoa que escreveu, procura calcanhar de maracujá, eu não recomendo, viu, cara? Não recomendo que vocês façam isso. Sim. Sou contra. Alguém falou pra explicar o que era miíase? Sim. A Luciana Couto escreveu aí. Escreveu, né? Pronto. E no couro cabeludo, por causa de lesão, de alopecia, lúpus discoide, eu já vi muito na residência, muita miíase. Chegava pelo PS. Depois ia pra gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar, gente. Depois eu lembro. Então tá, então você começou... peraí, você falou sobre zoster. Zoster foi uma das perguntas que aconteceu mais cedo, né? E aí uma das coisas que você falou assim, no meu protocolo mental de dor dorsal, né, de dorsalgia, eu olho todas as costas que sentem dor. Então, assim, aqui é uma coisa que eu não tenho que fazer mesmo. Sim, eu também Mas fala um pouquinho quando eu era aluna, e eu acho que hoje em dia que eu vejo bastante zoster é muito, muito importante. Fala aí sobre, né, quais são, basicamente, né, assim, bem sucintamente, quais são os princípios do diagnóstico e o princípio do tratamento do herpes zoster. Sim, então assim, gente, para pensar em herpes, são vesículas agrupadas numa base eritematosa. Tem quase mais nada que vai dar isso, entendeu? Herpes simples e herpes zoster. Herpes zoster segue dermato. Herpes simples não, são lesões mais localizadas, geralmente numa conformação mais arredondada. Eu sempre vou saber a diferença? Não, às vezes a gente não sabe também. Às vezes você tá um pouquinho prolongando, você não sabe se vai pegar um dermato ou não. Mas enfim, é essa disposição linear que faz a diferença. A diferença é clínica, porque até se você coletar um Tisanque ali, ele não vai conseguir diferenciar entre zoster e simples, tá? Mas então é isso. Então, por acaso, acho que seria uma imagem tão boa de mostrar, né? Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu tenho. Boa. Ótimo. Desculpa, uma lesão né? Que é uma coisa tão importante. Eu peguei de herpes simples, desculpa, gente, mas eu vou mostrar. Só pra galera perceber as vesículas herpetiformes, né? Isso, exatamente. Porque é vesículas agrupadas em cacho de uva, né? Que o pessoal descreve, sobre base eritematosa. Então, aqui já agrupou e formou uma bolha, mas aqui, ó, tá vendo? Perfeito. Acho que é muito importante que todo mundo grave essa imagem na cabeça mesmo. Sim. E aí você falou do diagnóstico e tratamento depois? Você tinha me perguntado? Sim. Hoje em dia, gente, eu trato com valaciclovir, porque a posologia é muito melhor. E tem um estudo que o valaciclovir via oral tem a mesma biodisponibilidade do aciclovir endovenoso. Então, eu acabei ficando tendencioso em tratar, principalmente... Você tem alguma noção de linhas de preço, assim, mais ou menos? Eu olhei recentemente. Eu tenho um aplicativo que eu checo em 1 minuto.
E assim, é mais caro, mas assim, a principal diferença entre comprar a ciclovir, o tanto de comprimido que ele vai ter que comprar, Nossa, a posologia é horrível, né? não é tanta diferença. A diferença grande é pra ele pegar o aciclovir no SUS, né? Aí realmente é bastante Eu diferente. tenho que tomar, assim, às vezes 2 comprimidos, várias vezes ao dia, né? Exatamente. Eu tenho um aplicativo de prescrição, o Memed, não sei se vocês usam, que ele dá a faixa de preço. Não, é coisa de dermato, a gente tem, dermato usa muito. Na verdade, se tiver um pouquinho difícil, isso não é a coisa mais importante do mundo, não. Não, Então, né? Eu vou ver se eu achar e eu falo depois no final da live. Tá. Então a ciclovir, né? Então, basicamente, é com os antivirais mesmo, né? Esses inibidores de replicação viral. Antivirais, a ciclovir, valaciclovir e fanciclovir, mas assim, eu não tenho experiência, tá? Eu só tenho experiência com valaciclovir e a ciclovir. E quanto mais precoce, melhor também, né? Quanto mais precoce, melhor. Nas primeiras 72 horas, melhor. Isso faz diferença para prevenção de neuralgia pós-herpética. Tratar a dor, vocês comentaram aqui da dor, realmente, às vezes a dor precede, por isso que às vezes o paciente vai por lombalgia mesmo e não tem ainda lesão de pele. E ele quando começa a lesão de pele, ele te conta que tinha dor antes. E tratar a dor, a neuralgia, faz diferença para o prognóstico. Eu estava assistindo aula de uma neuro sobre isso esses dias, eu até nem tinha tanto essa noção, até recentemente. E porque realmente é uma dor bem incômoda, né? Os pacientes falam que é uma dor horrível. Eu acabei de olhar aqui na internet e o preço que eu achei do valaciclovir aqui no primeiro site que eu cliquei é R$75, né? E aí, só pra como é que... Se você quiser falar como é que é a posologia da ciclovir, para os nossos ouvintes ficarem chocados? O aciclovir, gente, a pessoa tem que tomar 800 miligramas 5 vezes ao dia, 7 a 10 dias. Enquanto que o vala seriam 2 comprimidos de 8 em 8, 7 a 10 dias. Ainda é muito comprimido de valaciclovir, mas é que de aciclovir é assim, a adesão cai Mas muito. é chocante mesmo, assim. É uma coisa que toda vez que eu tô passando essa receita, eu tenho que ficar, tipo assim, pedindo de... Oi? Não, eu ia falar, você checa, porque nas primeiras que eu passei, eu Não, sei. porque eu ia falar que eu fico pedindo desculpa pro paciente. Tipo assim, eu sei que é muito comprimido, eu sei que eu tô passando uma quantidade descomunal de comprimido pra você, mas é isso mesmo, tá? Você tem que tomar. É isso. E eu já tive paciente que parou, falou assim, não, o farmacêutico disse que essa dose era muito alta. E, tipo, não tomou, entendeu? O paciente vai tomar 10 comprimidos por dia, cara, se você passar ciclovir pra ele, né? Tipo assim, é uma coisa... Então assim, o que eu fazia? Que geralmente eu faço? Eu passo vala, meu tratamento de escolha. A não ser que o paciente vai pegar no posto. Aí eu converso com ele, entendeu? Aí eu explico pra ele. Porque daí realmente a diferença é muito grande. Sobre a ciclovir não funciona pra nada. Não uso. O que eu uso às vezes é, seguindo aquela linha da crosta mericérica, antibiótico tópico, porque às vezes é porta de entrada, tá? Mas a ciclovir tópico não. Corticoide tem algum lugar? Corticoide, então, às vezes, quando a lesão tá muito inflamatória, eu até passo corticoide oral. Mas assim, se for ver academicamente, pra neuralgia pós-herpética, assim, não tem. Agora, tem uma neurite, né? Aquilo ali aquele processo tem uma neurite. Então, assim, acometimento do oftalmico, geralmente eu passo, mas eu também peço aval oftalmo, né? Ótimo. Quando na live com o oftalmo, o nosso oftalmologista falou justamente isso, né? Que o herpes ocular é uma das coisas da oftalmologia, do plantão, clinicamente, a gente tem que saber. O herpes zoster e o herpes ocular. Ele falou que dá lesãozinha na ponta do nariz? Não mencionou, não. Herpes zoster que pega a ponta do nariz, pegou o oftalmo. Então... Bacana. O que mais quer dizer? Tá. Outra coisa que o pessoal faz B12, tá, gente? Não tem muita evidência também, não. Eu não faço na minha prática, tá? O que eu ia falar, que eu falei no story mais cedo lá, que é, tipo, o jeito como eu lembro do tratamento do herpes zoster é que eu lembro que é o inverso da paralisia de Bell. Que as duas têm a ver com os vírus do herpes, né? Assim, a paralisia de Bell pode ser idiopática, mas ela muitas vezes é causada pelo herpes simples. E o tratamento é o inverso, né? No herpes, na paralisia de Bell, os casos mais leves você usa só o corticoide, e os casos mais graves você usa o corticoide com o antiviral. E o herpes zoster é o contrário, né? O herpes zoster realmente invertido. Então, assim, você lembra dessas duas doenças que são, né, mais diferentes, assim, um pouco mais sistêmicas, entre aspas, que são provocadas pelos vírus do grupo herpes, né? E o tratamento é o contrário. Então, acho que isso é interessante de lembrar. Não, é legal mesmo de lembrar. Então, beleza. Então, vamos falar sobre farmacodemias? Vamos. Farmacodermias acho que é um dos grandes medos de comer bola, né? Eu, pelo menos, sempre fico preocupada. E farmacodermia pode dar tudo, é que nem sífilis. Então, realmente, eu acho assim, que isso até eu tenho muito na minha cabeça, assim. Chegou um exantema, se alguém tiver dúvida do que é um exantema, eu mostro, mas é basicamente o que a gente chama fora da dermato de rash. Dermato não usa muito rash, porque rash meio que significa tudo, mas seriam lesões eritematosas, na maioria das vezes papulosas ou em placas, disseminadas, né? E aí tem o aspecto, pode ser morbidiforme, ou pode ser aquele aspecto mais contínuo, mas enfim, é isso que é um exantema pra gente. Deixa eu só aproveitar essa deixa que você colocou, que é hoje, mais cedo, a interna, Bri, né, não sei, talvez ela esteja assistindo também, me perguntou assim, Lucas, como você recomenda que eu estude dermato? E aí eu falei assim, olha, uma das coisas que eu acho mais importantes é você aprender as lesões elementares bem. Porque a diferença entre você escrever no seu prontuário ali, quando você está fazendo, sei lá, um encaminhamento, ou mesmo para você mesmo consultar, ou para algum outro médico consultar, a diferença é você escrever rash, e a diferença é você escrever, né, lesões eritematopaculosas morbidiformes, dá uma diferença no raciocínio diagnóstico enorme para quem quer que vai assumir. Tanto para você mesmo, que você vai estar com essa informação encaixando nas gavetinhas certas, e para quem quer que vai assumir esse paciente no futuro. Sim, até para descrever a lesão para um colega, se você quiser uma opinião, né? É o idioma, né, que a gente fala na dermato. Então, acho que, com certeza, isso é o básico, faz muita diferença. O rash mais disseminado é o escarlatiniforme. Então, pode ser morbidiforme, escarlatiniforme, enfim. Mas chegou um exantema, o que eu penso? As duas coisas, assim, viral e fármaco, tá? Não é só isso que pode causar, mas, assim, são as duas coisas, ainda mais de pronto-socorro, que a gente tem que ter em mente. Viral, então, eu sempre pergunto de sintomas de IVAs, de febre, de diarreia, enfim, sintomas de doença viral.
E a farmacodermia, se começou uma droga nova nas 2 semanas para trás do rash, entendeu? São Então, sempre. é uma informação simples, é fácil de perguntar. Porque mas para isso tem que ter o tempo na sua cabeça, né? Porque se você perguntar, começou algum remédio novo, tomou algum remédio diferente, isso é uma pergunta muito vaga. A chance de ter uma resposta vaga é muito grande. Agora, se você falar assim, nas 2 últimas semanas antes desse domingo, você tomou algum remédio diferente? O que você tomou de remédio? Você teve cólica? Você teve não sei o quê, entendeu? Perfeito, muito bem colocado, Adoro. Gostei. Então, é isso. E aí, tendo histórico, assim, fármaco é uma coisa difícil, todos podem causar, né? Qualquer um é droga suspeita. Tem os piores, que é os que a gente sabe, anticonvulsivantes, alguns antibióticos, mas assim, alopurinol. Mas assim, é difícil. Mas é isso que eu teria medo, assim, de comer bola. Ótimo. E quais são as síndromes principais, assim, só para os nossos ouvintes ficarem com medo? Da farmacodermia? Acho que vou escolher 4, vai. A primeira, exantema, é a mais comum, tá? É a farmacológica mais comum, ela tem essa duração mais curta, geralmente aparece até 14 dias do início, então é uma coisa mais fácil de pegar pela história. Isso que você tá falando é o tema multiforme? É isso que você tá... não. Com sinônimo, é exantema por fármaco mesmo. E tipo quando você toma amoxicilina e tá com mononucleose. Justo. Não é o mesmo diagnóstico, mas assim, é a mesma lesão. Isso é exantema medicamentoso. Boa. Depois vem o espectro do eritema polimorfo. Ele não é a mesma entidade do Steven Johnson, antigamente a gente achava que era, mas na nossa cabeça, pela similaridade das lesões, a gente pode pensar em eritema multiforme, Steven Johnson NET. E aí, as lesões do eritema multiforme, principalmente, são aquelas em alvo, né? Que a gente vê, principalmente punhos e mãos. É como se fosse trifásico, né? Você tem um ponto central, um mais claro e um mais... Exatamente. E aquele centrinho, ele descola, ele é como se fosse uma necrosezinha já. Que no Steven Johnson a gente vê bem mais exacerbado, né? Mas o eritema multiforme ele é mais por herpes vírus, mas pode ser por fármaco. Enfim, Steven Johnson é um descolamento da pele, né? Aquela foto clássica, deixa eu ver se eu peguei, acho que eu não peguei Steven Johnson, mas que é aquela boca cheia de crosta, porque descolou a epiderme, né? Pega muita mucosa. E DRESS, que nada mais é que um exantema, que dá bastante edema facial, com linfonodomegalia e alterações sistêmicas, né? E pustulose exantemática generalizada aguda, mas que, sei lá, eu só fui ver na residência, eu nunca tinha visto nenhum caso. Então, eu não sei, assim, ela não é tão comum e ela é mais benigna, é mais por antibiótico. Boa. Então, mas assim, as 2 coisas mais críticas mesmo, assim, que tem que pontuar são o Steven Johnson e NET e o DRESS, né? Sim. Então, fala um pouquinho mais, assim, apresenta eles um pouquinho mais pra galera ficar com isso na cabeça. Sim. Então, no Steven Johnson, as drogas mais comuns são até que bem parecidas entre DRESS e o espectro do Steven Johnson. Anticonvulsivantes, sempre tem que levantar um alarme, começou anticonvulsivante, alopurinol e sulfa. Eu acho que se eu fosse citar alguns pra gente ter na cabeça, são esses. E no Steven Johnson, o paciente tem um pródromo que até lembra um sintoma flu-like, assim, e depois ele começa com essa lesão, assim, não é descamativa, é um descolamento da epiderme. Não chega a formar uma bolha clássica, porque a pele tá tão fininha que ela descola, é o Nikolsky. É o Nikolsky que você faz assim e a pele vai embora. Parece um papel de cigarro molhado, os livros falam, papel de cigarro molhado. E tem muito acometimento de mucosa e geralmente a progressão é cefalocaudal. Então, vai ficando uma lesão em um alvo meio atípico, aquele centro descola e fica aquela erosão. Tá. E aí, quando é um paciente que tá, assim, apresentando isso, né, assim, existe aquela diferenciação que eu acho até meio curiosa, talvez você dê sua opinião também, que é assim, Steven Johnson é até 10%, né, acima de 30%, né, e fica nesse zona cinzenta entre os dois ali que não dá pra gente encaixar. Mas, de toda forma, o paciente com Steven Johnson, assim, é um paciente que é potencialmente grave, né, um paciente que você precisaria ter cuidados especiais com ele. Como seria a sua conduta inicial? Você recomenda, indicando, né, você explicando pro seu colega, ele não faz isso, o que você falaria? Suspeitei internação hospitalar, tá, gente? É a primeira coisa. Se não tiver local pra internar onde vocês estão, referência. Porque, assim, realmente é uma coisa que é cuidado de UTI pra Steven Johnson, tá? Então, internar o paciente, exames gerais, tá? Porque o Steven Johnson também pode ter acometimento sistêmico. Então, pelo menos ali, hemograma, função renal, enzimas hepáticas, bilirrubinas, tá? Ver a hemodinâmica do paciente, PA, frequência cardíaca, tudo, né? Que vocês sabem melhor do que eu. E realmente ver se tem infecção. Eu acho que esses são os meus principais pontos. E quando ele for internado, ele vai precisar de cuidados de estomaterapia, né? Eu não sei como é que é feito na maioria das unidades, mas em geral, tem uma equipe de enfermagem, né, para troca de curativos, etc. Tipo um grande queimado. Você tem que pensar como um grande queimado, assim, porque o potencial é de descolar aquilo tudo. Então, basicamente, assim, o que tem que ficar marcado é que o paciente, né, com uma doença que está assim, evoluindo, uma doença descamativa aguda e tal, explora bem essa história medicamentosa, etc., e tenha um limiar baixo para considerar uma suspeita dessas doenças, dessas farmacodemias graves, internar e tratar como se fosse sério, porque pode ficar sério mesmo. Exatamente. E lesão mucosa, lesão oral, sempre a gente examina também. Isso, muito bem colocado, isso é um ponto importante mesmo. É um ponto que às vezes te dá a chave do diagnóstico mesmo na lesão mucosa. E aí o tratamento, assim, só uma passando, né, porque não vai ser uma coisa que bem que o plantonista tem que resolver, mas o tratamento passa por... O tratamento, corticoterapia, né? Cuidados de distúrbio eletrolítico, de infecção, cuidados de suporte intensivo mesmo. E a corticoterapia é um tema meio controverso, porque o benefício é geralmente nos primeiros dias. Depois disso, a gente tende a deixar porque a gente tem medo, mas a gente não tem muita evidência de benefício. Aí quais seriam as opções? Ciclosporina e imunoglobulina. Bom, bacana. Mas o mais importante é reconhecer a potencialidade ali. Não falei, mas pelo amor de Deus, parar a droga. Se tiver dúvida, tipo assim, paciente... Meu Deus do céu, nossa live tá quase acabando. Acabou de aparecer uma notícia de 24 segundos. Verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar, tipo, porque a gente ainda vai ter. Então vai acabar agora e a gente vai recomeçar. Então, ouvintes, por favor, voltem.
o Instagram ele é meio rude, né? Tipo assim, ele dá um aviso, não pode dar muita mole, não. Não pode, é tipo assim, countdown mesmo e acabou, né? Tá. Mas aí você tava, né? Você tava falando, acho que o ponto Não, importante. e a coisa mais importante, suspender a droga. Se tiver na dúvida, suspende tudo, entendeu? Porque, assim, realmente é uma coisa que é o que muda a mortalidade. Às vezes, paciente, sei lá, HIV, que às vezes usa anticonvulsivante e Bactrim, entendeu? E você não sabe, bom, suspende tudo. E o paciente, assim, na vigência de uma doença como essa, né? Steven Johnson, NET, é um paciente que, assim, vai morrer daquilo, né? Então, Vai. às vezes é mais importante você tirar, assim, você tira o que ele já tá usando, usa alguns outros medicamentos se essa pessoa, por exemplo, tiver, igual você falou, na epilepsia. Porra, arranca o que ele tava usando, controla a epilepsia com algum outro fármaco ali mais basiquinho, mas não deixa esse paciente morrer quando for evoluindo essa reação imune do corpo, não. Sim, exatamente. E aí, enfim, a diferença entre NET e Steven Johnson é só a superfície corpórea, o resto é tudo igual, fisiopatologia, então realmente a gente costuma chamar de espectro Steven Johnson NET, né? E em relação ao DRESS, que também é outra que a gente tem medo, né? É como eu falei, é um exantema que tem acometimento marcado facial, linfadenomegalia e eosinofilia no sangue periférico. Essa que é o quadro clássico. Ótimo. E aí você pode ter também acometimento hepático, acometimento renal, neurodress. Então, assim, é uma coisa que precisa também. Suspeitou internação, exames laboratoriais, suspender a droga. E aí a droga é corticoide prolongado, tirado devagaríssimo, porque senão recidiva. Interessante, bom demais. Bom demais. Acho que esse foi um ponto muito importante para pontuar, porque dentre as doenças dermatológicas, muitas incomodam muito e tal, mas essas matam mesmo, né? Então, exatamente, morre disso, exatamente. Aí eu acho que tem mais uma coisa só que eu queria abordar com você, que é, assim, que é a coisa mais prevalente, né, do nosso atendimento de dermato, voltar para a questão do prurido. Muitas vezes o paciente vai ter um prurido, né, que é atópico, um prurido que é, às vezes, urticária mesmo e tal, e o que a gente pode fazer, além do tratamento sintomático, o que a gente pode fazer em relação à investigação etiológica, né? Você tem a historinha que você pode tentar colher, mas o que mais, assim? O que a gente tem no nosso arsenal, assim, que ou que a gente não vai conseguir fazer no pronto atendimento, ou que vai conseguir, pelo menos, solicitar esse exame para o paciente fazer ambulatorialmente e orientá-lo, né? Você fala prurido com lesão, não tô falando do atópico, né? Não é, com lesão, Com lesão, o que a gente pode fazer? Se a lesão de escama, micológico direto, para diferenciar de tinha e candidíase, né? Isso é uma coisa básica, era para ser muito básico, porque só precisa do microscópio. Mas não é tão fácil assim, até às vezes em grande centro a gente tem dificuldade. E biópsia de pele, mas esses dois a gente não vai conseguir fazer ali na hora, tá? Então, assim, a gente tem alguns sinais dermatológicos, tipo o que eu falei do Nikolsky, tipo aquele para ptiríase versicolor, que é o Zileri, que você estira e vê se descama. Mas, assim, em termos de exames mesmo, é um pouco, exames voltados para a pele, né? Exames mais diretos, fica um pouco mais difícil. E quanto à urticária, assim, a gente pensar, tipo assim, qual seria o alérgeno? Porque a gente tem que tentar afastar o paciente do alérgeno, né? Como que a gente tenta determinar isso? Qual arsenal que a gente teria? É assim, na maioria das vezes, é pela história mesmo. Infelizmente, para a nossa tristeza. E, assim, o que eu vejo é que, às vezes, o pessoal da imuno ainda pede muito teste, aqueles testes de IgE e tudo, mas isso também não tem, às vezes, uma compatibilidade tão grande, assim, com a clínica e com a queixa, sabe? Mas eles sabem interpretar e tudo, mas eu digo assim, às vezes a gente pede, tá tentando ajudar, mas não é uma coisa tão factível. E a gente pede, geralmente, exames de colagenoses, que a gente chama da dermatite de colagenose, mas seriam de doenças autoimunes, que podem simular urticária. Então, isso sim. Além disso, parasitológico de fezes e raio de tórax, porque alguns estudos mostram que parasitose pode ter uma certa influência, enfim. Mas é difícil, é mais pela história mesmo. Aquele split test, né, teste cutâneo, assim, entraria dentro desses da imuno que você falou, que muitas vezes não tem relação com boa. Sim, e se a gente suspeitar de eczema de contato, a gente pode fazer teste de contato, que também geralmente é o imuno que faz, mas em grande centro dermatológico faz também, mas também é uma coisa mais difícil, né, aquele teste que você só vai ler depois de 32 horas, é uma coisa mais... Mas pela história, você consegue tirar a maioria das causas de urticária. Medicamento, infecção viral, algum alérgeno, tipo picada de abelha, às vezes até algum compactante, como substância vegetal, você consegue tirar a maior parte aí. Bacana. Foi interessante, assim, acho que a gente já está chegando próximo de concluir, mas foi interessante que eu tentei estabelecer essa rotina de uma primeira pergunta, depois pergunta, depois você responde, só que foi tão dinâmica, né, foi tão bom assim, que acho que a gente, né, foi fazendo isso organicamente ao longo da aula. Então, mas agora eu te dou o espaço que eu tinha prometido, que é se tem alguma coisa que a gente abordou anteriormente que você queira comentar, que você lembrou, ou que alguma coisa que você quer acrescentar, não? O que a gente já falou? Eu queria, não sei se estou com medo de ser repetitivo, mas eu queria mostrar duas coisas para vocês. Uma é uma lesão típica de psoríase, que eu acho que pode ajudar. Boa. Porque a psoríase, ela é, para nós, bem diferente das outras eritemas escamosas, porque ela não forma esse aspecto arciforme, ela é inteira, ela não varia no centro, e ela tem essas escamas prateadas. Ótimo. Isso é um tronco, é um quadro extenso que eu peguei para mostrar, mas é tipicamente no cotovelo e joelho. E tem uma outra pérola diagnóstica, se é que eu posso chamar assim, mas que vai ajudar nas dermatites intertriginosas, né? Que é lesão satélite sugerindo cândida. Eu acho que isso é uma coisa que para nós ajuda muito. Assim, quando a gente olha a lesão satélite, a gente fala, favorece cândida, sabe? Então, eu acho que ajuda. Deixa eu só ver aqui se eu separei uma boa, mas eu acho que sim. Separei, aqui.
Eu tenho essa e eu tenho uma outra, caso vocês queiram, acho que vale a pena, uma de intertrigo digital, mas essa aqui era só para mostrar para vocês. Tá vendo que a lesão bem inflamatória? Às vezes ela perde o aspecto descamativo porque ela tá numa área de dobra que sua, né, molha as escamas. Mas ela tem essas lesões satélites. Isso, a gente, em área de dobra... Assim, só deixar assim até um pouco, já é claro, mas já deixar até mais claro. São essas pápulazinhas meio que fora da lesão principal, é isso que você tá querendo dizer? Exatamente, isso. Tem uma placona e tem as pápulazinhas ao redor, a gente chama de lesão satélite, às vezes pode ser até pústulazinha ao redor. E isso a gente trata com cetoconazol, porque não é incomum, o paciente vem tratando com listatina e fala, Cândida não é, porque eu tratei com listatina, mas cetoconazol pega melhor. Então a gente geralmente troca e dá tudo certo. Isso vale pra virilha também, tá? Ótimo, foi bom você ter falado. A Lu tá comentando ali sobre erisipela, ela falou que é uma frustração que ela tem, que muitas vezes tem paciente internado com erisipela que não precisava estar internado e tal. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim, realmente, em geral, assim, erisipela, até tinha comentado com o Lucas que celulite erisipela, acho que é uma coisa que a gente é mais habituado a ver, né, na clínica, então não vou me estender muito, mas assim, achou que é erisipela. Quando que precisa internar? Paciente imunossuprimido, acometimento facial, um quadro muito extenso, entendeu? Mas, em geral, o tratamento é ambulatorial. Muitas vezes, a gente tratava muito com penicilina no nosso serviço. Não é uma coisa que... A própria penicilina mesmo. Própria penicilina mesmo. Então, realmente, não é só por erisipela, só uma indicação de... Eu não sei exatamente de onde, mas realmente esse é um mito que meio que prevalece, assim, que erisipela tem que internar. Não faz muito sentido, né? Mas, bom. Não faz. Se a Lu quiser comentar alguma coisa, alguma outra indicação, mas, assim, as mais clássicas é acometimento facial, que realmente, sim, é uma indicação, e paciente imunossuprimido. Ou se o paciente tem de sepse mesmo, né? O paciente mais debilitado. Sim, quadros muito extensos também, que você não sabe se ele é imunossuprimido, às vezes querem fazer uma investigação mais rápida. Então, a erisipela bolhosa, eu até posso checar se é uma indicação clássica, mas a gente trata ambulatorial mesmo. Pode ser que eu tenha um viés aí de prática clínica, mas eu tratava ambulatorial. Mas se você eu acho que na minha cabeça também, a gente pode ser corrigido, né? Mas na minha cabeça também seria... Não, por favor, me corrijam, porque não é tudo que também eu fico olhando as diretrizes o tempo todo. Então, realmente, às vezes, mas pela minha prática, a gente tratava ambulatorial sim, mas lógico, um acompanhamento próximo, né? Observando. Mas só por ser bolhosa, eu não indicaria tratamento só por isso. Mas se acha que tem que cobrir MSRA, aí sim, aí vai ter que internar, né? Tá. Ó, vamos fazer aqui, que é... Estamos muito próximos do fim. Vamos fazer o sorteio do livro que a gente prometeu, né? Emergências Clínicas. Todo mundo que compartilhou as imagens concorreu. E o grande vencedor vai ser... Peraí que eu cliquei antes da hora. Tem que escrever aqui de novo. Ai. Abrir um spam. Tchan, 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 tchan. Número 7. Foram sorteados 24 números. O número 7 é Bernardo BK. Meu caro. Parabéns. Você ganhou Emergências Clínicas. E obrigado a todo mundo que está apoiando aí. Obrigado à audiência. E muito obrigado à Isadora, que se disponibilizou para vir compartilhar. Eu adorei a conversa também. E... é isso, assim, muito obrigado por contribuir. Eu queria falar para vocês, por favor, ficarem à vontade para me mandar qualquer dúvida no meu perfil, não tem problema nenhum, eu respondo todo mundo, mesmo até se forem casos, eu não tenho nenhum problema, tá? Bom demais. Obrigadão, Isadora, foi um prazeraço. Por nada, prazer foi meu, espero ter ajudado. Ajudou. Tchau, gente. Tchau, pessoal.